Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rogério Santos aqui. Vamos resolver exercício de eletrostática? Então vem cá comigo, vamos resolver esse exercício que eu vou utilizar bem aqui, ó. Olha só, isso aqui. O que a gente tem, pessoal? A gente tem uma região irregular aqui que representa uma região onde existe um campo elétrico, tá? Então isso aqui é apenas uma região dentro da qual existe um campo elétrico irregular. A gente tem duas cargas perto dessa região, ali nas proximidades, né? Que é a carga Q1 e a carga Q2. Então tá aqui a carga Q2 e a carga Q1. Esses vetores representados aqui, eles representam a força que atua sobre essas cargas. Então nós temos aqui o vetor força F1, que é a força que atua sobre a carga Q1, e a gente tem aqui o vetor força F2, que é a força que atua sobre a carga Q2. Outra coisa, as duas cargas são positivas, tá bom? Q1 maior do que 0 e Q2 também é maior do que 0. Pessoal, a pergunta é a seguinte: você pode representar o vetor campo elétrico que atua em cada uma dessas cargas? Então vamos fazer isso, vamos fazer a representação do vetor campo elétrico que atua em cada uma dessas cargas, beleza? Então vamos lá, vamos fazer isso. Bom pessoal, a gente observa aqui sobre a carga Q1 que tem uma força que atua sobre ela, que faz com que tenha a tendência de fazer com que ela se afaste dessa região. Então, essa força ali é uma força de repulsão. Olha só, está procurando afastar essa carga Q1. Se essa carga estiver livre, ela vai se mover na direção e sentido que é indicado por essa força aqui, tá? Então, aqui a gente tem uma força de repulsão. Outra coisa, a carga Q1 é uma carga positiva, é uma carga que tem um sinal de mais, aquela carguinha que tem um sinal de mais lá, uma carga positiva, beleza? Então olha só, se aqui a gente tem sobre uma carga positiva uma força de repulsão, significa que tem uma outra carga de mesmo sinal positiva também exercendo essa força, concordam? Se a gente tem forças de repulsão, são duas cargas de mesmo sinal. Se a gente já sabe que essa carga aqui, Q1, é uma carga positiva, então a carga que gera essa região do campo aqui também é positiva. Bom, agora pensando em termos do campo. Para uma carga positiva, o campo elétrico é um campo de repulsão também, é um campo de afastamento, tá? Para uma carga elétrica positiva, o campo gerado por ela é um campo que provoca um afastamento de outras cargas de mesmo sinal, beleza? Que é no caso desse aqui, ó. Na verdade, o campo gerado por uma carga positiva é sempre um campo de afastamento, que no caso aqui vai atuar sobre essa carga Q1, que também é positiva, no sentido de afastamento. Então, o campo elétrico resultante naquele ponto vai ser da seguinte maneira. Muito bem, está aqui representado, pessoal. Olha, o campo elétrico nesse ponto, onde se localiza a carga Q1, ele tem essa direção e esse sentido aqui, ou seja, a mesma direção e sentido da força que está atuando sobre ela. Beleza? Agora, a gente tem que fazer a mesma coisa para determinar o campo sobre a carga Q2. Olha só, então vamos analisar o seguinte. A carga Q2 também é uma carga positiva. A carga Q2 é uma carga positiva. De que maneira que a força está atuando sobre ela? Olha só, a força F2 faz com que a carga Q2 ela tenha uma tendência de se movimentar, olha, se aproximando dessa região. Então, sobre a carga Q2 atua uma força de atração. Pessoal, se a gente sabe que a carga Q2 é positiva e ela está sendo atraída, qual deve ser o sinal da outra carga que está atraindo? Negativo, né? Porque cargas de sinais diferentes se atraem. Muito bem. Então aqui, ó, a gente tem uma força de atração. Isso nos ajudou a entender, a perceber que as cargas que estão aqui, elas são cargas de sinal negativo, porque está atraindo essa aqui que é positiva. Muito bem, pessoal, como que é o vetor campo elétrico para uma carga negativa? Ele aponta para a carga, beleza? Ele aponta do infinito para a carga. Então, nesse caso da carga Q2, vai ficar assim, olha. Aqui está a representação do vetor campo elétrico que atua sobre a carga Q2. Tem a mesma direção e sentido da força F que atua sobre ela. Beleza? A gente já viu isso. A gente já viu que quando nós temos cargas positivas, o vetor campo elétrico e o vetor força
tem a mesma direção e o mesmo sentido, eles são paralelos, tá? Então é isso que está acontecendo aqui, ó. Nós temos uma carga positiva aqui e uma carga positiva aqui. Isso significa que quando a gente tem duas cargas positivas, o vetor campo elétrico e o vetor força têm a mesma direção e o mesmo sentido. Beleza, pessoal? É só não esquecer disso que vocês vão conseguir se sair bem nas próximas questões aí. Abração para vocês e até a próxima aula.